Olá, meu nome é Carlos e esse vídeo é para solucionar a atividade 2 da matéria Rebaixamento de Lençóis Freáticos do curso de pós-graduação em Engenharia Geotécnica. Vamos começar primeiro delimitando o que são em questão as águas subterrâneas. Elas são recursos hídricos que se encontram sob a superfície terrestre, preenchendo completamente poros de rochas e sedimentos. Elas são muito importantes porque hoje 97% da água doce líquida do planeta se encontra na forma de águas subterrâneas, que são os aquíferos. E exatamente o que são o rebaixamento, o que é o rebaixamento do lençol freático? Ele é um método que é usado com muita frequência para executar projetos de engenharia civil, de construção civil em geral. Eles impedem a circulação da água durante a etapa da fundação ou contenção de obras, esgota a água que pode comprometer o escoramento de vigas, substitui a necessidade de usar métodos de ar comprimido, facilita a escavação do terreno, como por exemplo para um túnel, agiliza as construções que estejam submersas por água. Porém, o rebaixamento desse lençol freático, ele tem alguns efeitos. Como, por exemplo, em áreas urbanas, nós podemos ter rachaduras em paredes de prédios vizinhos, tirar do esquadro janelas e portas, calçadas e pisos afundando, quebra de tubulações e revestimentos. Já em obras mais afastadas da cidade, principalmente sem vizinhos, o maior impacto se dá na vegetação, visto que a umidade do solo é afetada e a água não segue para a raiz das plantas. Nós temos a permeabilidade do solo. Ela é uma propriedade que ela está relacionada à facilidade e à dificuldade que a água tem de escoar nesse solo automaticamente para formar as águas subterrâneas. Ela é expressa na forma do seu coeficiente de permeabilidade e conhecê-lo é fundamental. Para definir essa permeabilidade do solo, comumente são realizados ensaios tanto em campo quanto em laboratório. Em laboratório, nós temos amostras com compacidade que variam de 0 a 100% em permeâmetros de parede rígida. O método de ensaio, ele consiste em manter a vazão constante para a variação de incrementos do gradiente hidráulico. É preenchido o permeâmetro na condição de compacidade desejada e aplica-se o vácuo para eliminar o ar. Em seguida, a gente realiza a saturação do corpo de prova e, após a saturação, são ajustadas as válvulas manométricas para validar o equilíbrio do sistema. O sistema apresentando equilíbrio, a gente aplica a variação do gradiente e realiza as medições de vazão, temperatura e o delta da altura manométrica entre a base e o topo do corpo de prova. Esse tipo de ensaio de carga constante, ele é normalmente indicado para solos granulares e que tem um alto índice de permeabilidade. Para fins de análise, elencamos os fatores que podem influenciar a permeabilidade do solo, como a temperatura, estrutura, índices de vazios, tamanho dos grãos, grau de saturação e homogeneidade. É muito importante que seja realizado por alguém de conhecimento da área. Todos esses fatores que podem atrapalhar ou influenciar a permeabilidade também podem influenciar no resultado. Se a pessoa não tiver um pleno conhecimento da mecânica dos solos em geral, do solo em geral, ou às vezes fazer um estudo saber fazer um estudo tátil visual da situação, ela pode comprometer completamente qualquer um desses fatores que vão influenciar diretamente no resultado. Se a pessoa não souber definir o índice de vazios corretamente, o grau de saturação daquele solo com o teste da estufa, qual que é o tamanho do grão do solo, tudo isso vai influenciar no cálculo da permeabilidade e dar um valor que não condiz com a realidade do solo. E o ensaio, ele é fundamental para a questão
de rebaixamento dos lençóis freáticos. As leis que regem esses fenômenos dos fluxos de água nos solos, elas são aplicadas nas mais diversas situações. Então, o ensaio é muito importante. A gente pode utilizar para cálculo de vazão, para analisar recalques, arrasto de material sólido, o pipping, definição de material para filtro, estudos de estabilidade e muitos outros. Então, é de vital importância que o estudo de permeabilidade do solo seja feito corretamente e por alguém gabaritado para tal. Espero que a atividade tenha sido satisfatória e eu gostaria de dizer que foi muito importante para a formação as informações recebidas na matéria a respeito do rebaixamento de lençóis freáticos. Foi uma adição sem igual. Muito obrigado. Agradeço principalmente a professora por estar passando esse conhecimento.